Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que hora que vocês estão assistindo isso nesse período de quarentena. Meu nome é Bruno, caso alguém não tenha assistido a primeira aula e não me conheça ainda, vai saber. Sou professor de História e vou estar dando continuidade aos nossos estudos que eu gravei na última semana. Na aula da semana passada a gente falou um pouco sobre neocolonialismo. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Belle Époque. Então, se a gente for observar, o meu objetivo com vocês é inicialmente a gente estudar um pouco esse período aí que a gente chama de da Idade Contemporânea, né? Que é a partir de 1900, do século XIX, século XVIII, até o século XX, onde a gente vai ver o processo de industrialização, né, dos países e até a gente chegar na Primeira e Segunda Guerra, onde a gente vai ter é, consequências desses períodos sendo refletidas nesses conflitos. De modo geral, eu estou começando por esse recorte temporal e histórico, porque acaba que esse período ele é muito recorrente em provas, em Enem, em concurso, até por ser um período muito, como posso dizer, forte, né? Um período muito impactante na história da humanidade e que todas os seus ocorridos, né, seus fatos, têm forte influência nos dias de hoje. Então, por isso a importância de estudar esse período para a gente entender a nossa realidade. Então, dando início agora à matéria, como não sei se eu disse, mas a gente vai falar um pouco sobre a Belle Époque. E a Belle Époque ela é o quê? Ela foi um período que se fecha principalmente na Europa, foi chegar depois, também foi chegar, as consequências da Belle Époque foi chegar aqui na América Latina. E, e o que acontece? A gente vai falar um pouco sobre a Belle Époque, e de modo geral, a Belle Époque ela foi um período onde o mundo viveu grandes mudanças, assim, consequência daquele período da Revolução Industrial e do neocolonialismo. Então a gente vai ver que essa realidade ela quer diz respeito principalmente à Europa, mas também posteriormente ela vai chegar às Américas, né? Aos Estados Unidos, aqui na América Latina. Então a gente precisa compreender isso porque isso vai ter fortes relações com as guerras mundiais. Então vamos lá. A Belle Époque ela consiste ali no século XIX, começa ali no final da segunda metade do século XIX e vai mais ou menos até 1914, onde começa a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, né? Dessa forma, a Belle Époque ela foi um período onde surgiram vários tipos de meios de transporte, de comunicação, de meios de entretenimento, né? Festas, cinema, então música, concertos musicais. Então tudo isso modificou a vida das pessoas, mas principalmente a vida das cidades, a vida de quem morava na cidade. Porque até então, no período pré-industrialização, a maioria das pessoas se concentrava nas áreas rurais, né? Então, as cidades elas vão só depois da Revolução Industrial que as pessoas vão começar a se concentrar, a população, na, nos centros urbanos. Que aí, com o processo da primeira e segunda Revolução Industrial, os centros urbanos vão ficar tão populosos, até mais populosos que as áreas urbanas, as áreas rurais, perdão, que a gente vai ter esse período onde o modo de vestir, o modo de falar, o modo de agir vão se modificar totalmente. A Belle Époque, como o próprio nome diz, é considerado como a era da beleza, a época das artes, do auge da cultura civilizadora, auge da cultura europeia. E aí
o principal polo onde a gente vê essa cultura e esse modo de vida se tornando um modelo para o resto do mundo é na França. E por isso que o nome que a gente dá, que foi dado para esse período, é um nome em francês, Belle Époque. Então, a gente consegue ver nesse período o surgimento de tantos novos costumes e novos transportes e como isso mudou a vida das pessoas. Eu sempre falo durante as aulas, nas minhas aulas, que a vida anterior à Revolução Industrial era uma vida muito pacata, né? Onde as pessoas acabavam vivendo para a subsistência, né? A pessoa morava na zona rural, plantava, colhia, dormia, fazia filho, acordava de novo, e esse ciclo se repetia. E quase nada mudava, né? Até a vida das pessoas. As pessoas tinham muito mais se preocupar em sobreviver do que propriamente em lazer, de diversão. Agora, nesse período de industrialização e de boom econômico, podemos dizer assim, nesse período as pessoas têm tempo de trabalhar nas indústrias, nas fábricas, mas também com isso se criou a rotina de você também ter alguns períodos de finais de semana, de férias, e principalmente o seguinte, o uso da energia elétrica na iluminação urbana, ela mudou muito a rotina. Porque se antes na zona rural, onde não existia luz elétrica, o dia durava somente os períodos que se tinha sol, né, luz solar, que daria, vamos colocar que daria 12 horas de dias de luz solar, por isso que as pessoas do interior, até hoje algumas têm esse costume de acordar às 5 horas da manhã e dormir às 6 da tarde, quando acaba a luz solar. Porém, com o advento da Revolução Industrial e a luz elétrica, a gente começa a ter as pessoas podendo usufruir tanto do dia quanto da noite. Então, quando as pessoas tinham sua carga horária de trabalho durante o dia, a noite se tornava um possível momento de lazer, né? Para ir em cinemas, teatros, festas. Então, dessa forma, a gente tem uma transformação grande, assim. E aí as pessoas começaram a ficar vislumbradas, assim, deslumbradas, na verdade, com a quantidade de coisa nova que surgia todo dia, carros, aparelhos eletrodomésticos, é, meios de comunicação, telefone, telegrama estavam surgindo nesse período. E aí as pessoas começavam a acreditar, começava a surgir um sentimento coletivo de esperança e de que a, a, o continente europeu, a civilização europeia, havia chegado no seu auge de desenvolvimento, onde eles deveriam não só propagar isso, né? Propagar, levar esses benefícios da, da industrialização e da civilização europeia para outros países, outros continentes, no caso, né? Conectando isso aí com nosso neocolonialismo. E não só isso, mas também de que ali as pessoas se tornaram civilizadas. Agora nada mais seria resolvido na base da guerra, do conflito, como era antes. Né? Disputas fronteirísticas entre países não seriam mais disputadas com guerras, com massacres. E sim a partir de diplomacia, de acordos, de forma que as pessoas não precisassem mais brigar, porque a violência seria algo, como podemos dizer, algo animalesco demais para o ser humano. O ser humano agora ele se difere dos animais, ele é um ser civilizado, ele veste roupas chiques, ele vai em eventos, então ele produz, ele tem inteligência, eles construíram a ciência, vários avanços científicos surgiram nesse período. A popularização também desses recursos para o maior número de pessoas também ajudou numa maior difusão disso. Então esse período ele acaba sendo um período
de ufanismo, né, de autoestima elevada, digamos assim, de modo geral dos países europeus, de que eles estavam vivendo um período áureo, assim, estavam vivendo o auge da sua civilização. Então, que provavelmente eles não teriam muito mais a evoluir a partir daquilo ali. Então, se relacionando com isso, aí a gente também tem. É, a gente pode observar esse otimismo, né? Essa esperança aí na civilização europeia, ela acabou sendo expressa, como eu já tinha dito, tanto no modo de pensar e de agir das pessoas, mas também no modo de vestir. É um jeito bem interessante de a gente observar como esse sentimento estava na vida das pessoas. Assim. Se a gente observar o modo de vestir desse período, a gente vai ver roupas bem requintadas, bem elegantes, digamos assim, bem românticas, onde os homens, na maioria das vezes, usavam ternos, chapéus, bengalas, monóculos, aquela coisa bem aristocrática, assim. E as mulheres sempre com vestidos cheios de renda, de tecidos, aquelas roupas gigantes, assim, usando corpetes para marcar as curvas. Né? Esse é um desses momentos assim, que ajudou a propagar esse conceito de beleza feminina que a gente tem, da mulher magra, com curvas e penteados e uso de chapéus, assim, que a gente sempre imagina quando a gente pensa numa alta sociedade, digamos assim. Então isso tem um parâmetro muito grande justamente nessa questão de passar essa ideia de que o ser humano ali, o homem enquanto ser humano, é um ser civilizado, sabe? Domina o seu corpo. Ele não anda. A roupa não é mais só para tampar a nudez ou proteger do frio, sabe? A roupa é estética, ela é demonstração de poder, demonstração de riqueza. E aí a gente consegue observar essa prepotência, digamos assim, essa autoestima elevada, se podemos dizer assim, do continente europeu. Porém, o que aconteceu? Com o passar dos anos, esse período da Belle Époque, ele vai mudando um pouco. Aos poucos, essa sensação de esperança, de crença de que a, a paz reinaria na civilização europeia e tal, ela vai sendo diminuída até o ponto de chegar, de trocarem essa paz e essa esperança por como posso dizer, por uma tensão, sabe? A tensão parava no ar, assim, na Europa, a partir do momento em que em alguns países é, eles já não estavam tão contentes com a divisão do neocolonialismo, por exemplo, e começavam a ter pequenas rinchas entre alguns países. Assim. O principal disso que a gente pode notar, a partir do ano de 1900, é principalmente dois impérios que se unificam posteriormente, que é a Alemanha, o Império Alemão e o Reino da Itália, né? Que a gente conhece como Itália hoje. Ambos países, por eles terem sido se industrializado posteriormente, se unificado também tardiamente, digamos assim, eles acabaram na partilha, quando houve a partilha da África, a partilha dos continentes, a divisão das colônias na Ásia e na África, esses países eles acabaram recebendo as piores terras, assim, em contraponto às grandes potências da época, França e Inglaterra. E aí, eles acreditavam ser injusto isso, ser uma divisão injusta, onde os países, França e Inglaterra, digamos assim, estavam querendo sobressair e impedir o crescimento e desenvolvimento da Alemanha e da Itália, com medo de que esses países pudessem pudessem se tornar potências econômicas e políticas tão fortes quanto eles. Então, as pessoas começam a ver que
não é mais tão impossível assim o surgimento de alguns conflitos. E aí a gente vai ter é, a própria indústria, que antes se preocupava unicamente em produzir bens de consumo para vender para as pessoas, começam a mudar a sua produção. Então, se antes as indústrias produziam carros e objetos, agora a indústria bélica, que é a indústria de armas, de armamento, começa a se tornar, a ganhar o mercado e se popularizar. Então, vai se diminuindo a produção de bens de consumo e aumentando a produção de armas, de equipamentos de guerra. Então, todo o conhecimento científico também, ele acaba sendo transferido para isso. Transferido para se construir um melhor carro, para se usar em combate, para se usar armas de fogo, que era algo que estava em desenvolvimento. Já tinha arma de fogo, mas armas de fogo automáticas, né? Como metralhadoras, revólveres. Então, tudo isso vai ocorrendo, tudo isso vai ocorrendo e vai modificando a estrutura e o clima da sociedade europeia. Esse período do qual a gente está falando, de que a gente teve a Belle Époque e a gente começou a ter a transição desse clima de Belle Époque para uma preparação de guerra, a gente chama de paz armada. Justamente porque era você tinha paz entre as nações, mas as nações elas já começavam a se preparar para um possível conflito que muito provavelmente ocorreria, né, com tantas disputas entre nações industrializadas. Então, os países ficaram muito naquele negócio assim, eu não vou me preparar para a guerra, vou tentar não, na medida do possível, tomar todos os cuidados para que não cause algum conflito, mas todo mundo tenso, naquela coisa de tipo, se eu tocar aqui, uma guerra pode explodir e a gente entrar num período, um período caótico, assim. Principalmente também por um que a gente vai falar agora também, que é a região dos Balcãs na Europa, que é uma região que estava passando por centenas assim de centenas, perdão, estava passando por uma tensão maior ainda do que propriamente a tensão entre as colônias assim. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que são os Balcãs assim, algo que a gente ouve pouco falar assim, quando a gente pensa na Europa, né, também tem isso. Quando a gente pensa na Europa, a gente pensa. A maioria das pessoas vai pensar até aquela imagem da França, né? Talvez seja o maior retrato da Europa. Ou então vai pensar na Inglaterra, em Portugal, Espanha. Principalmente os países ali da meiuca ali do ocidente europeu ali. É, entretanto, tem uma região que fica mais ao sudeste ali da Europa, que essa região a gente chama de Balcãs, né? Que é uma península. Vou estar colocando um mapa aí para vocês, e aí vocês vão poder observar que vários países formam o que a gente chama de Balcãs, né? Desde Sérvia, conferir aqui no computador para poder falar para vocês, ó, Romênia, Moldávia, Sérvia, Bósnia, Croácia, Kosovo, Kosovo que existe a partir de agora, né? No período não existia o Kosovo independente, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bulgária. E esses países que formam os Balcãs, a região dos Balcãs, eles faziam fronteiras com alguns países importantes desse período, como Áustria-Hungria, que hoje a gente tem Áustria e Hungria como países separados, né? Cada um é um país, mas no período era o Império Austro-Húngaro, que eram os dois países, eles formavam um único império. E também o Império Russo, né, que fazia mais ao leste ainda, fazia fronteira ali com os Balcãs. Então essa região
por que ela era uma região de tensão? Essa é uma região disputada por vários países. Você tinha três, digamos assim, a gente vai ter três polos de conflito ali nessa região, motivado por três potências. A gente vai ter a Sérvia, tá ali o dedo no final. A gente vai ter a Sérvia, que vai ser o principal país ali que vai estar numa tentativa de emancipação da região dos Balcãs ali, vai tentando se tornar independente. A gente vai ter a Áustria-Hungria e a gente vai ter o Império Otomano. O Império Otomano, desde o século XV, ele domina e comanda essa área que a gente conhece como os Balcãs. Porém, com o passar dos anos, o Império Otomano, que era um império muito extenso, ele vai perdendo espaço, vai perdendo força, e de forma que ele começa a não conseguir mais controlar toda essa extensão territorial, porque o domínio do Império Otomano vai lá desde o Oriente Médio, lá a parte da Turquia, até essa parte sudeste da Europa. Então é um território muito grande, então, e muito diverso etnicamente. Você tinha árabes, você tinha cristãos, você tinha ortodoxos, você tinha de todo tipo de religião, de cultura, de idioma. Então você controlar uma diversidade tão grande assim era muito difícil. E o Império Otomano estava no processo de decadência. E aí a Áustria-Hungria ela acaba firmando um acordo com o Império Otomano, onde ela passa a controlar essa região dos Balcãs, até por ela estar mais próxima ali. Então, o Império Otomano ele exercia um certo controle ali sobre os Balcãs, mas a partir dos anos 1900, 1908, quem vai executar esse papel de controlar e de dominar essa região dos Balcãs é o Império Austro-Húngaro. Como eu já tinha dito, os sérvios estavam descontentes com essa situação de dominação. Eles foram dominados por mais de 300, 400 anos pelos otomanos e agora estavam sendo controlados e dominados pelos austro-húngaros. E aí a Sérvia ela tinha um principal aliado que ajudava no submundo, assim, nas internas, assim, a tentar se emancipar. Esse aliado era o Império Russo. O Império Russo, por sua vez, ele tinha alguns interesses, além de interesses políticos e econômicos na região, porque é uma região, é um ponto de passagem da Europa para a Ásia, da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Então, os Balcãs ficam bem ali no meio e acabam se tornando um local importante de trânsito, assim, de trânsito e de tráfico também. Então, a Rússia ter um aliado dentro da região era importante. E, além disso, rússios e sérvios tinham algo muito em comum, que era a etnia eslava, né? Tanto sérvios quanto russos eram de origem eslava, né? Já a Rússia, apesar dela ter essa aliança com os sérvios, ela não. E também ela tinha uma rivalidade forte, tanto com a Áustria-Hungria, que era aliada da Alemanha, quanto com os otomanos. Né? Russos e otomanos faziam fronteira e estavam sempre em conflito também. Então, os russos, eles também, como esse período de paz armada estava acontecendo, período de tensão entre as nações, os russos também não faziam nada precipitadamente, assim, não declaravam guerra contra a Áustria-Hungria e nem faziam concessões muito grandes, declaravam um apoio muito grande à Sérvia. Era tudo mais ou menos ali
um apoio mais teórico e por baixo dos panos, digamos assim. Porém, a Sérvia, como que a Sérvia lutava pela sua emancipação, pela sua independência, né? Porque a Sérvia, os Balcãs é uma região, né, não muito grande, mas considerável, mas a Sérvia, se vocês olharem aí no mapa, é uma pequena faixa de terra no centro ali. Então, a tática que a Sérvia adotou para lutar contra essa dupla dominação, né, mas principalmente contra os austríacos, os austro-húngaros, é, foi de tática de guerrilha, né? Guerrilha, para quem não sabe, é a tática que você usa de atacar e sair. Então, por exemplo, eu sei que tem ali um consulado austro-húngaro ou um ponto onde políticos austro-húngaros se reúnem. Eu vou lá com um carro cheio de bomba, estaciono o carro do lado do prédio, explodo o carro, explodo o prédio e mato todo mundo. Então eu me mato, mas eu também, ao mesmo tempo, é um sacrifício que eu faço para causar danos no ponto dominador, né? No caso, na Áustria-Hungria. Ou então eu assassino, eu sequestro, falando eu, mas no caso, um exemplo hipotético, né? É, os sérvios sequestravam parentes de políticos, de pessoas importantes, sempre na ideia de que, tipo assim, a culpa não era da Sérvia dessa forma. Quando os ataques são isolados, não é a Sérvia declarando guerra aos austro-húngaros. É tipo, uma pessoa, um sérvio, um nacionalista sérvio, fez um atentado contra um prédio austro-húngaro. Um bandido, um sequestrador sérvio, sequestra a filha de um nobre austro-húngaro. Então, tudo isso causava terror, causava ali, eles conseguiam causar pequenos danos, mas nunca era uma declaração clara de guerra, porque os sérvios tinham noção de que seu poder bélico e econômico era muito abaixo do que a Áustria-Hungria e o Império Otomano tinha, sem contar os aliados desses países, né? Por exemplo, a Alemanha. Então, nessa ideia da tática de guerrilha, os sérvios vão tentando causar o caos, um colapso no sistema de dominação dos austro-húngaros, sem declarar guerra. E aí a gente vai ter a entrada de um cara bigodudo aí, que é o Arquiduque Francisco Ferdinando. Um cara muito famoso aí, acabou ficando muito famoso na história. Porque ele era o quê? Ele era um dos herdeiros ao trono austro-húngaro. E aí eles queriam, o Império Austro-Húngaro queria, né, controlar um pouco desse caos que os sérvios estavam causando na região. Então, qual que foi a ideia brilhante do arquiduque, né? Não, vamos mostrar nosso poder, que nós estamos presentes dentro da região dos Balcãs, com um desfile em uma das cidades da região dos Balcãs ali, né, que foi escolhido, que é Sarajevo, que é a capital da Bósnia, a atual capital da Bósnia, né? Então, o arquiduque, ele e sua esposa, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um desfile, tipo esses desfiles de 7 de setembro, assim, sabe? Num carro, assim, na época era um carro bem... Era o início da produção de carros, então os carros eram bem simples, assim. Mas era um carro conversível, né? Não tinha teto. E durante esse desfile, mostrando que não pode dizer, que a força política da Áustria-Hungria estava ali próximo aos sérvios, aos bósnios e a todas as outras etnias daquela região, o arquiduque desculpa, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai sofrer um atentado, né? Um atirador de alto de um prédio vai atirar no carro em movimento, matando tanto ele quanto a esposa dele. E aí, esse atentado ele foi causado justamente por um grupo de guerrilha que tinha o nome de Mão Negra, né?
que fez o ataque, e aí o cara que assassinou foi pego e tal. E aí, só que pra isso que teria sido um ataque isolado, né? e- Esse cara, a Mão Negra, era um grupo nacionalista sérvio, né? Que queria a independência da Sérvia. E aí, isso foi a última gota para os austro-húngaros. Que os austro-húngaros ficaram tão pé da vida com a morte de um cara tão importante, né? De um herdeiro do trono austro-húngaro, que eles declararam guerra e declararam que iriam invadir a Sérvia para acabar com a Mão Negra, né? Que era feita uma organização de poucas pessoas, mas de tomar posse mesmo da, da Sérvia, da região dos Balcãs. Porém, no momento em que os, o- os austro-húngaros declaram guerra à Sérvia, declarando que iriam massacrar o povo sérvio em vingança, os russos, que eram aliados desses sérvios, eles, né, através da aliança, eles declaram guerra à Áustria-Hungria. Então, os russos entram no acordo que era o seguinte: se os austro-húngaros invadissem a Sérvia, os russos declarariam guerras à Áustria-Hungria. Iriam invadir iriam invadir a Sérvia para tentar combater a invasão austro-húngara, mas iria também invadir a, a Áustria-Hungria. E aí o que aconteceu foi que os austro-húngaros invadiram a Sérvia e os russos realmente declararam guerra. E nesse período de tanta tensão, isso foi a gota d'água, o estopim, para que iniciasse uma guerra em cadeia na Europa. Porque existia a política de alianças. Assim como a aliança, os sérvios e russos tinham uma aliança, onde que, caso a Sérvia estivesse em perigo, os russos teriam que ajudar os sérvios, a partir do momento que os russos declaram guerra aos austro-húngaros, eles também estão declarando guerra a dois aliados dos austro-húngaros, os alemães e os otomanos. Então, é basicamente isso, né? Não vou entrar tanto nessa alçada das alianças, porque isso vai ser o tema da nossa próxima aula da semana que vem, mas entendam isso. Tenham em mente que a morte do Francisco Ferdinando não é que ela tenha sido o único motivo da Primeira Guerra ter ocorrido, mas sim ela foi, já tinha tantos motivos, as pessoas já estavam tão tensas, né? Haviam tantos motivos para acontecer uma guerra entre as potências europeias, divisão colonial, disputa de fronteiras, é que a partir do momento que dois países entram em guerra, eles acabam levando todos os seus aliados também para a guerra. Então, resumindo, para a gente finalizar a aula, a Belle Époque, vamos lá, vamos dessa parte aí. A Belle Époque ela foi um período do ápice, onde eles consideravam o ápice do desenvolvimento da civilização europeia, onde o povo europeu eles acreditavam que não existiriam mais guerras, era um período de esperança, onde não haveriam conflitos, tudo seria resolvido na diplomacia, que a tecnologia veio para ajudar a humanidade, só traria benefícios, a tecnologia seria usada para o conforto, para o lazer, para salvar vidas através da medicina, de remédios. E a gente, com o passar dos anos, a gente percebe que essa realidade ela vai se modificando a partir do momento onde a gente começa a ter algumas rivalidades entre alguns países europeus. Então, essas rivalidades elas vão se dar por disputas fronteirísticas, como França e Alemanha disputando Alsácia e Lourença, que era um território. Essas disputas vão se dar por questão de revanchismo de países achando que acreditando que teriam sido prejudicados nesse processo de neocolonialismo, recebendo as piores terras em contraponto a outros países
que se consideravam mais dominantes, recebendo as melhores terras. Então tudo isso foi gerando um caos, gerando uma tensão. E esse período de tensão que está entre a Belle Époque e o início da guerra, a gente chama de paz armada, que é um período onde não tem conflito em si, é conflito na prática, porém todas as potências elas estão se armamentando, não sei se é assim que fala, estão se armando, perdão, para uma guerra que a qualquer momento pode eclodir e ter seu estopim. O que ocorreu de fato em 1914, quando na região dos Balcãs, que era uma região marcada por uma disputa e dominação, né, de povos, onde os sérvios queriam sua independência, os austro-húngaros, que herdaram as posses, herdaram essa dominação, que eram dos otomanos na região dos Balcãs, e passaram os austro-húngaros a dominar os Balcãs, e os sérvios, em parceria, em aliança com os russos, usando de tática de guerrilha para tentar minar as forças do Império Austro-Húngaro e Otomano. Porém, a partir do momento que o arquiduque, herdeiro ao trono, Francisco Ferdinando, faz um desfile em Sarajevo, na Bósnia, tentando acalmar os ânimos na região, e ele acaba sofrendo um atentado, é morto por nacionalistas sérvios querendo a independência, a Áustria perde a cabeça e declara guerra à Sérvia, que tinha aliança com os russos, e o Império Russo, por meio dessa aliança, declara guerra contra a Áustria-Hungria. Então, a gente tem esse conflito iniciando a guerra, eu estou falando Primeira Guerra, mas a Grande Guerra Mundial. Né? Então é basicamente isso, né, a nossa aula de hoje. Então na próxima aula a gente vai dar início à Primeira Guerra Mundial, bem interessante. Normalmente os alunos sempre adoram o período da Primeira e Segunda Guerra, normalmente mais a Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra também é interessante, porque ela tem várias ligações diretas com a Segunda Guerra Mundial. Então é basicamente isso. Agradeço por quem conseguiu assistir até aqui, como eu estou falando. Eu vou estar postando lá para vocês aí o texto que eu toda hora estou lendo aqui, que eu escrevi sobre tanto a Belle Époque quanto a região dos Balcãs. E em breve passarei algumas atividades também para que vocês possam para que vocês possam exercitar esses conhecimentos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema, podem me chamar aí por e-mail e redes sociais. E é basicamente isso. Bons estudos para vocês e obrigado por assistir.